Olá! No Justiça para Todos de hoje você vai ver o Pacto dos Três Poderes da República, debate sobre justiça criminal, uniformização de juizados e sobre a discriminação contra a mulher e ainda marcha de protesto de magistrados e a visita de juízes federais à Amazônia para ver de perto os problemas ambientais da região. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Dois eventos importantes promovidos pela AJUF foram realizados no início de 2009. O FONACRIM, Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, em Brasília, e o Seminário de Direito Ambiental em Manaus, no estado do Amazonas. O encontro em Manaus foi desenvolvido em parceria com a Advocacia Geral da União. Cerca de 150 profissionais, entre juízes federais e estaduais, promotores de justiça, participaram do seminário. Depois da abertura do seminário, os participantes saíram de Manaus em direção a Novo Airão, município que fica a 143 quilômetros da capital por via fluvial. Durante o trajeto de ônibus, foram realizadas palestras e foi feita uma visita a uma olaria que utiliza serragens e caroços de açaí em vez de madeira nos fornos para a produção de tijolos no município de Iranduba. Esse empresário que nós visitamos tem utilizado serragem, ele tem utilizado resto de construção, de obras, né, que são madeiras, ele tem utilizado de uma forma muito inteligentemente caroço do açaí, principalmente de Codajás, onde o volume é muito grande, acaba sendo um resíduo com pouco valor agregado, a não ser utilizado para artesanato, né, que também é crescente, mas esse material também pode ser utilizado na queima de produtos. Chegando a Novo Airão, os participantes do evento pegaram um navio que durante 2 dias percorreu os rios Negro e Solimões. Durante o percurso, várias palestras foram realizadas. A primeira palestra teve como tema as áreas protegidas da região e mais especificamente o Parque Nacional de Anavilhanas. O parque é formado por cerca de 400 ilhas e fica a cerca de 40 quilômetros de Manaus. Os representantes das várias entidades presentes ao seminário formaram um grupo de trabalho para elaborar a Carta de Manaus, documento com as conclusões do evento. O texto alerta para o fato de que a crise ambiental atual tem causas idênticas às que levaram ao colapso de diversas civilizações ao longo da história e afirma que não se pode mais postergar as decisões urgentes sobre temas ambientais, dentre os quais se destacam os relativos à região amazônica. Aquilo que a gente aprende na escola, aprende nas universidades, nos cursos de pós-graduação, a gente pode experimentar um pouco aqui na prática. Eu acho que isso dá sensibilidade a todos os operadores do direito. Agora, para quando forem decidir, ter um instrumental melhor para decidir e ter uma decisão melhor, mais consistente e que promova exatamente essa defesa do meio ambiente. Já em Brasília, o primeiro FONACRIM, Fórum Nacional dos Juízes Criminais, reuniu magistrados de todo o Brasil e autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Durante o evento foram discutidos temas como interceptações telefônicas, prisão preventiva e provisória, acesso a dados sigilosos, entre outros. Uma coisa que nunca é passada de forma mais clara para a sociedade, que se recrimina o judiciário porque ele solta, se recrimina também porque é ele quem prende. Nesses casos que são noticiados perante a opinião pública e de que a Polícia Federal prende as pessoas, invade os estabelecimentos, ou melhor dizendo, entra nos estabelecimentos, todos esses casos são feitos mediante autorização judicial. São raros os casos em que a polícia faz a prisão em flagrante delito em que não precisa de autorização judicial. Então, todos esses casos é autorização judicial, ele prende porque um juiz determinou a prisão. O último dia do FONACRIM começou com os debates dos grupos de trabalhos. Cada grupo elaborou enunciados sobre um tema dos painéis realizados no segundo dia de fórum. Interceptações telefônicas e telemáticas foram o tema do Grupo 1. O grupo, coordenado pelo vice-presidente da AJUF na 3ª região, juiz federal Nino Toldo, elaborou 6 enunciados.
Eu destacaria, por exemplo, a necessidade de oitiva prévia, sempre que possível, né, de oitiva prévia do Ministério Público nas interceptações solicitadas por representação da autoridade policial, a prorrogação tantas vezes quanto necessário a investigação das interceptações, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e também a possibilidade do compartilhamento das provas obtidas a partir das interceptações com órgãos que tenham que visem a examinar efeitos extrapenais da conduta investigada. O grupo 2 debateu sobre as prisões processuais e elaborou enunciados sobre prisão provisória, prisão temporária e uso de habeas corpus. O desembargador federal Abel Fernandes Gomes coordenou os trabalhos. O grupo concluiu pela necessidade de se manter a prisão preventiva para a garantia da ordem pública como imprescindível para que a jurisdição possa se fazer de acordo com os anseios sociais de manutenção da paz pública. As reformas quanto aos procedimentos do Código de Processo Penal foram o tema dos debates no Grupo 3. Nós chegamos a algumas conclusões importantes para resgatar a eficácia da tutela penal. Uma delas diz respeito à inexistência de uma fase de defesa prévia no processo penal e o reconhecimento de que a prescrição fica interrompida com o recebimento da denúncia, que é a primeira e única. Outra questão importante que nós enunciamos é a aplicação do princípio da identidade física do juiz. Nós reconhecemos que não se trata de regra absoluta. O Grupo 4 discutiu sobre as diligências policiais. O ponto mais enfocado foi o cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia, que é bastante polêmico, objeto de reforma legal recente. E a conclusão maior é que a inviolabilidade do escritório de advocacia não é absoluta. Ela cede sempre que houver determinação judicial e sempre que aqueles objetos, documentos, dados, arquivos que estiverem dentro do escritório em poder do advogado constituírem ou estiverem relacionados à prática de delitos. Mais de 20 enunciados foram aprovados pela maioria dos magistrados participantes do primeiro Fonacrim. Veja agora quais foram eles. O pedido de prorrogação da interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas deve ser fundamentado pela autoridade policial. A quebra do sigilo das comunicações telefônicas e telemática pode ser prorrogada tantas vezes quantas necessárias à investigação. As provas obtidas por meio de interceptações telefônicas e telemáticas podem ser compartilhadas com outros órgãos. É desnecessária a degravação de todos os diálogos interceptados no curso da investigação. O balanço é muito positivo, pudemos discutir vários temas, pudemos discutir a questão das prisões, pudemos discutir interceptações telefônicas, as reformas do Código de Processo Penal, o que está recentemente aprovado e o que ainda está em tramitação no Congresso Nacional. A necessidade que nós avancemos na valorização e na racionalização dos códigos e das leis processuais, para que nós podemos ter um Estado que efetivamente combata a impunidade. E daqui a pouco você vai ver como foi a participação da AJUF em outros eventos realizados em Brasília. Nós voltamos já já. Aguarde. Para garantir que esse jogo fique no zero, escalamos um time muito especial. Que bonito! Invadiu! Ajeitou! Bateu pra fora! Chama a torcida! Bateu pra fora! Firula! Assim esse jogo não sai do zero! Mas garantir o zero na sua fatura é muito mais fácil. Use os cartões da Caixa e concorra à fatura zerada e ao sorteio de 20 viagens com acompanhante para a África do Sul. Promoção Seleção Fatura Zero. É da Caixa. Ainda no primeiro semestre do ano, a AJUF participou de audiência pública no Senado, se posicionou sobre a PEC dos precatórios e esteve presente também no Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas e na solenidade que marcou o pacto entre os três poderes da República. O segundo pacto republicano conta com 5 projetos de lei elaborados para tramitação no Congresso Nacional. As propostas tratam de questões tributárias e jurídicas para dar mais agilidade aos processos judiciais. Às vezes nós ficamos angustiados
porque nós temos um acúmulo de coisas equivocadas durante décadas e décadas e a gente acha que é possível consertar em meses e não é possível consertar. Mas eu penso que nós demos um passo extraordinário ao fazermos o primeiro pacto. E foi tão importante que já surgiu a ideia de fazer o segundo. E estamos aqui consagrando o segundo pacto. Há uma parte muito importante do Pacto 2 que diz respeito às garantias democráticas. Necessidade essa que se tornou mais evidente nos últimos anos. Projetos que tratam, por exemplo, do fim da das interceptações telefônicas abusivas, projetos que regulamentam o funcionamento das comissões parlamentares de inquérito, que aprimoram o mandado de segurança, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Todos são projetos já existentes que agora recebem um reforço significativo na medida em que todos os chefes dos poderes se comprometem em priorizar esses assuntos. O presidente da AJUF, Fernando Matos, participou da assinatura do pacto. Segundo ele, o segundo pacto é importante porque possibilita a tramitação de projetos de lei muito importantes para o desenvolvimento da Justiça Federal. São projetos de lei que estão no Congresso Nacional de agilização do processo, principalmente, não é? E projetos também que visam dar mais segurança aos juízes. Nós temos um projeto importante para a AJUF, que diz respeito ao PL 2057, que trata exatamente do julgamento colegiado nos casos que envolvam organizações criminosas. Nós temos também projetos que envolvem necessariamente a estruturação das turmas recursais dos juizados especiais federais. Então nós vemos esse pacto com a expectativa de que projetos de interesse do Judiciário, especificamente da Justiça Federal, eles possam ter tramitação e possam finalmente ser aprovados. Também no primeiro semestre de 2009, o programa mostrou as medidas anunciadas pelo governo federal para tornar públicos documentos oficiais. Uma delas foi o envio de um projeto de lei ao Congresso Nacional para obrigar os órgãos públicos federais a divulgarem informações solicitadas pela população. O projeto também muda os prazos de classificação para documentos sigilosos em mãos do governo, que serão de 5, 15 e 25 anos. Hoje, o prazo máximo vai até 30 anos, prorrogável indefinidamente. Vai ser mantido o sigilo sobre documentos relacionados a informações que coloquem em risco a defesa, a soberania ou a integridade do território nacional. Outra medida anunciada foi a criação de edital que convoca os brasileiros a repassarem ao governo federal documentos relacionados ao período da ditadura militar. É o primeiro passo para que o país tenha uma legislação moderna de direito de acesso a documentos públicos. A AJUF ela participa do Fórum de Acesso à Informação Pública, tem dado a sua contribuição, inclusive nos projetos em tramitação no Congresso Nacional, e participa desse esforço de resgatar a nossa memória e de preservar e permitir o acesso do cidadão às informações de que dispõe o Estado, sempre observado que há aquelas limitações da preservação do direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas e à própria segurança do Estado. Então nós estamos imbuídos dentro desse projeto. Vamos acompanhar a sua tramitação dentro do Congresso Nacional, juntamente com o Fórum de Acesso à Informação Pública. Em 2009, a AJUF participou de várias audiências públicas no Congresso Nacional. Uma delas, logo no início do ano, foi na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. O encontro foi organizado para debater o projeto de lei complementar que prevê a uniformização de jurisprudência nos juizados especiais dos estados. O PLC, de autoria do Executivo, determina que o pedido de uniformização deve ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que poderá se manifestar apenas em questões de direito material, ou seja, relacionadas ao fato em discussão e não em aspectos processuais. O presidente da AJUF, Fernando Matos, convidado a participar do debate, expôs a experiência dos juizados especiais federais. Nós temos uma experiência na Justiça Federal sobre essa uniformização e tentamos trazer aqui um pouco dessa experiência e da realidade dos juizados especiais federais, contribuindo para o debate. Os juizados especiais
federais foram criados em 2001, eles têm estrutura e têm funcionado bem, mas a gente precisa de uma ampliação dessa estrutura para a redução do número de processos, e nós temos uma experiência com a Turma Nacional de Uniformização, e o objetivo foi exatamente tentar mostrar como essa realidade da Justiça Federal pode, com as adaptações necessárias, ser utilizada pela Justiça dos Estados, e o que se buscou aqui foi estabelecer um consenso e que essas posições que até então eram divergentes, nós verificamos ao final que não existe tanta divergência assim, existe um propósito de aperfeiçoar o projeto que está aqui no Senado. Outra audiência pública com a participação da AJUF foi a que discutiu a PEC dos precatórios. O vice-presidente da AJUF, Miguel Ângelo, representou a entidade. A AJUF é contra a mudança nas formas de pagamento de precatórios e tem preocupação com a PEC em razão da necessidade de garantir a efetividade das decisões do Poder Judiciário. Se a PEC for aprovada, o Estado terá muitos privilégios com a limitação dos pagamentos, o que vai prejudicar as pessoas que ganharam ações contra o Estado. A AJUF defende a manutenção do sistema atual de pagamento de precatórios e com relação aos estados e municípios que têm problemas com relação à quitação das suas dívidas, o que nós defendemos, em simetria com a OAB, é que seja dinamizados os juizados de conciliação que tem nos tribunais de justiça e nos tribunais do trabalho uma receptividade muito boa por parte dos credores e por parte dos próprios entes. A conciliação provoca o deságio esperado pelo governo, mas é no âmbito do judiciário e no âmbito de uma conciliação, e não como se pretende incluir um leilão judicial leiloando sentenças. E isso é inadmissível, nós não aceitamos de forma nenhuma que o Poder Judiciário tenha sua autonomia e a autoridade de suas decisões questionadas desta forma. Marcha de protesto e debate sobre a discriminação contra a mulher são destaques do próximo bloco. Espere só um pouco, voltamos logo após o intervalo. Não sai daí. Para garantir que esse jogo fique no zero, instalamos um time muito especial. Que bonito! Invadiu, ajeitou, bateu pra fora! Chama a torcida! Bateu pra fora! Firula! Assim esse jogo não sai do zero! Mas garantir o zero na sua fatura é muito mais fácil. Use os cartões da Caixa e concorra à fatura zerada e ao sorteio de 20 viagens com acompanhante para a África do Sul. Promoção Seleção Fatura Zero. É da Caixa. A defesa dos interesses de magistrados e um protesto contra a aprovação da chamada PEC do calote foram momentos que o Justiça para Todos registrou em 2009. Juízes federais da AJUF e representantes de outras entidades de classe fizeram uma histórica passeata até o Congresso Nacional. A marcha começou em frente ao prédio da OAB, com faixas e cartazes. Representantes de entidades civis, advogados, magistrados, promotores e estudantes de direito percorreram a esplanada dos ministérios. O objetivo foi protestar contra a aprovação na Câmara da proposta de emenda constitucional número 12 de 2006, já votada no Senado. Nós ganhamos nossos precatórios e vamos receber, se nós pagamos o imposto de renda, pagamos todas as nossas obrigações, por que não nos pagarem? Devem nos pagar. É uma dívida que tem que ser paga. Na chegada ao Congresso Nacional, em meio a um tumulto, foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, uma carta de repúdio chamada PEC do calote. E o povo não aceita a ideia de que o governador, o prefeito e seus representantes podem abusar de direito e ninguém controlá-los. 3 magistrados associados da AJUF foram homenageados em 2009 no Dia do Exército. Eles receberam a Ordem do Mérito Militar. É a mais elevada condecoração do Exército Brasileiro, entregue a personalidades nacionais e estrangeiras que prestaram relevantes serviços ao Exército. Na verdade, hoje, as Forças Armadas, a atividade civil estão em perfeita sintonia.
O Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para estudar critérios objetivos de promoção por merecimento. O artigo 93 da Constituição Federal estabelece que a promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. O grupo é formado por 6 integrantes, entre eles um representante da AJUF. Como é um grupo composto pelos 3 segmentos da Justiça, nós temos que analisar as peculiaridades de cada um dos segmentos, da Justiça Federal, Justiça do Trabalho e da Justiça Estadual. Então nós vamos tentar estabelecer regras uniformes para as 3 justiças e também fixar algumas diretrizes atendendo a algumas peculiaridades de cada uma dessas justiças. A discriminação contra a mulher foi debatida na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados com a participação da AJUF. Na pauta do encontro, o projeto de lei que tem como objetivo criar mecanismos para coibir e prevenir a discriminação contra a mulher. Nós não queremos, e nós debatemos muito neste projeto, a mulher parece que tem, até hoje, as mulheres sofrem em silêncio com a discriminação porque tem dentro de si uma culpa intrínseca no sentido de que acha que para sermos iguais aos homens precisamos ser melhores. E o projeto discutiu exatamente isso, fornecer às mulheres, por meio de controles estatísticos, por meio de políticas públicas, medidas que nos garantam não a necessidade de sermos melhores, mas sermos apenas iguais, que é o que queremos. A preservação do meio ambiente, uma das bandeiras da AJUF, também foi tema de reportagens no Justiça para Todos, como esta que mostrou uma situação alarmante na Amazônia. Árvores abatidas com raiz, outras que permanecem em pé, mas estão condenadas à morte. O movimento de caminhões com madeira roubada da floresta é intenso. Os números assustam. Estima-se que entre 60% e 80% de toda a madeira amazônica comercializada no país tem origem ilegal. Preocupada com esse quadro, a Caixa Econômica Federal agora exige o uso de madeira de origem comprovada nos empreendimentos imobiliários que financia. A medida foi colocada em prática graças a uma parceria entre a Caixa, o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA. É uma iniciativa extremamente importante, porque boa parte da madeira que é retirada da Amazônia, ela vai, na verdade, suprir a construção civil. E com essa iniciativa da Caixa, a gente consegue minimizar a entrada de madeira ilegal na construção civil. Jean Benevide, gerente nacional de meio ambiente da Caixa, explica que o banco passou a incluir nos contratos firmados com as construtoras uma cláusula que torna obrigatória a apresentação do documento de origem florestal, um documento virtual que comprova a origem, a quantidade e a finalidade da madeira consumida. A regra não vai atingir pessoas físicas que financiem material para compra ou reforma de imóveis. No momento do financiamento, a Caixa firma um contrato com a construtora, onde tem uma cláusula explicitando que ela deverá apresentar até o final da obra o documento de origem florestal e uma declaração, e caso ela não apresente, a gente não vai travar desembolso, nada, a gente apenas comunica ao órgão ambiental competente, no caso o IBAMA. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Lembramos que você pode ver o programa também pela internet, www.ajuf.org.br. Obrigado e até a nossa próxima retrospectiva.